Em 1896, na Rua do Ouvidor, uma das mais influentes ruas do Rio de Janeiro, ocorreu um importante evento. No Salão de Novidades Paris, 7 meses após os irmãos Lumière estrearem o cinema na França, o empresário Pascoal Segreto trouxe o cinematógrafo ao nosso Brasil. Este, meus amigos, foi um dos mais importantes fenômenos da comunicação que aconteceria aqui no país. Nesse primeiro momento, os filmes exibidos eram predominantemente de caráter entretivo, que recordam momentos triviais do cotidiano. Esse esquema repetia o que acontecia mundo afora. Os filmes eram importados e, além de Segreto, que mantinha casas de divertimentos, haviam exibidores ambulantes. A existência desses espaços foi fundamental para o início da produção de filmes brasileiros. Conforme foram se popularizando, surgiu uma demanda por mais salas de exibição, com cerca de 180 salas funcionando só aqui em São Paulo entre a década de 50 e 70. Hoje em dia, filmes industriais prevalecem no lugar de produções artesanais, e redes multiplex, como o Cinemark e o CI, contribuíram para isso. Por outro lado, o cinema independente posteriormente ganhou um lar nos cinemas de rua, que foram caindo no esquecimento, sendo apenas 17% do total das salas de exibição. Por isso que a gente veio até a cidade de São Paulo mostrar para vocês esses cinemas e mostrar também como que funcionam essas exibições. Inaugurado em 1947, o Espaço Augusta de Cinema ele foi lançado com o nome Cine Majestic. Esse espaço ele foi um dos mais populares aqui da cidade de São Paulo. Ele também passou por muitas reformas, inclusive eles têm um anexo lá do outro lado. Esse espaço ele já teve diversos nomes e patrocínios. Anteriormente ele era chamado de Espaço Banco Nacional de Cinema, o Espaço Unibanco de Cinema e o Espaço Itaú de Cinema. De todos os cinemas que foram geridos pelo Itaú, os únicos que não passaram pela Cisne System são esses dois aqui da Augusta. Inaugurado em 1963 com o nome de Cine Rio, o cinema aqui do Complexo Nacional já passou por muitas administrações e patrocínios, e eventualmente acabou sobrevivendo só por conta dos fãs que consumem o cinema aqui. Em 2005, esse espaço ele passou por uma reforma, onde ele foi chamado de Cinearte. Infelizmente, 15 anos depois, ele acabou fechando por falta de patrocínio. Em 2021, esse espaço ele acabou sendo reinaugurado com o nome de Cine Marquise. As crises, os fechamentos temporários, a falta de patrocínio, infelizmente, não é uma exclusividade só do Cine Marquise. E mesmo sendo ocupado por muitas produções hollywoodianas, essas ações elas acabam sendo bem recorrentes aqui na cidade de São Paulo. O cinema ele foi inaugurado em 1943 com o nome de Cine Hits, e só 5 anos depois ele passou a ser nomeado de Cine Trianon. E a partir de 1967, esse espaço que conhecemos passou a ser chamado de Cine Belas Artes, e permanece assim até hoje. E junto com o Cine Biju, aqui na capital paulistana, eles foram um sucesso nos anos 70. Mas se esses espaços são tão importantes para a preservação da nossa cultura e para a exibição do cinema independente, por que vemos tão poucas salas ainda de pé? Bom, a razão se resume em alguns fatores, o primeiro sendo o desinteresse do público. Os cinemas de rua passaram a ser cada vez menos frequentados, e as salas multiplex, por serem mais modernas, começaram a ganhar mais visibilidade.
Anos depois, com a chegada do VHS e posteriormente do DVD, a atividade de ir ao cinema começou a se tornar uma espécie de luxo. Afinal, era muito mais fácil e barato escolher o seu filme na videolocadora para assistir no conforto da sua casa. E depois desse passeio que nós demos aqui pela cidade de São Paulo para conhecer 3 cinemas de rua, a gente fica com um questionamento. Os cinemas, a gente tem percebido que eles têm perdido o interesse popular. Como que a gente pode mudar isso? E a gente faz um pedido para vocês. Vão ao cinema, assistam filmes, venham aqui nos cinemas de rua da Paulista. Vocês vão gostar bastante da experiência. Obrigado!